O mercado global de varejo em 2024 revelou uma dinâmica intrigante e desafiadora. Com a economia enfrentando oscilações macroeconômicas, os consumidores cada vez mais seletivos e mudanças nos hábitos de compra, o setor precisou se reinventar mais uma vez, e agora de forma ainda mais rápida. As tendências regionais e globais continuam nos trazendo visões importantes para serem analisadas, como o crescimento acelerado no México, até a força do e-commerce nos Estados Unidos e a ascensão de categorias específicas como beleza e brinquedos no Brasil. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos conversar sobre algumas tendências que moldaram 2024 e discutir o que esperar para 2025. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 159. O desempenho do mercado global em 2024 e as perspectivas para 2025. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, convidamos Ana Weber, diretora comercial da Circana, que é uma das principais consultorias do mundo sobre a complexidade do comportamento do consumidor envolvendo visão, tecnologia e experiência. Olá, Ana, seja muito bem-vinda ao Varejo SA. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar. A gente que agradece. Bom, para começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na Circana e contar também um pouco da história dessa consultoria que é líder global em tecnologia de dados para análise do comportamento do consumidor. Bom, tá bom. A Circana, né, para quem não conhece, ela é uma empresa global de data tech. Na verdade, esse nome Circana, ele existe há um ano, porque ele é a junção de duas empresas, que é a IRI e a NPD, que já estão há muito tempo no mercado, né? Então, a gente é uma empresa global, focada em inteligência de mercado e também no uso da tecnologia para análise do comportamento do consumidor. Então, a gente tem uma tecnologia aí que chama Liquidator, que justamente é a tecnologia aí mais avançada para análise de dados que a gente tem hoje. Bom, a Circana, então, primeiro falando sobre a Circana, depois eu falo um pouco da minha trajetória. A Circana é uma empresa global, né? A gente está em 23 países, presente em todos os continentes. E a gente tem diversos projetos, né, para analisar justamente o mercado consumidor, onde a gente tem uma edição do mercado, né, o nosso principal projeto, então a gente mede 26 indústrias, 2.000 categorias. A gente também tem estudos voltados ao comportamento do consumidor e a gente também tem ferramentas específicas para o varejo, né? Então, ali para justamente o varejista poder analisar melhor os dados, monetizar a informação dele, né? E, bom, aí por outro lado, dessas 26 indústrias, né, que a gente tem elas completas nos Estados Unidos, então a gente mede supermercado, farmácia e várias lojas lá nos Estados Unidos, então a gente mede essas 26 indústrias completas lá, e a gente também está presente aqui na América Latina, né? Então a gente tem México, Brasil, obviamente, Peru, Chile e Argentina, e aí no México a gente tem 6 categorias, e no Brasil a gente é muito focado justamente em beleza e brinquedos aqui no mercado. Bom, aí em relação à minha trajetória, né, que eu acho que você perguntou também, eu já trabalho há mais de 10 anos aí no mercado de beleza, com inteligência de mercado, na verdade, e eu comecei lá atrás, na Cidade do México, numa empresa, né, que chama Segmenta, justamente aí eu fui responsável por abrir o painel que hoje a gente tem de beleza premium no Brasil, então fui lá, recrutei varejista por varejista, ajudei a montar o projeto e desenvolvi aí o relacionamento tanto com o varejo quanto a indústria durante esses anos. E há 3 anos atrás, justamente, a Circana, ela comprou essa parte de negócios da Segmenta. Então, por isso que eu vim para a Circana e aqui eu comecei a atender outras indústrias, né, como brinquedos e outras que a gente também está desenvolvendo para lançar, né? Então, por exemplo, ano que vem também a gente vai lançar a categoria de puericultura. Bom, e aí hoje, atualmente, né, no último ano, eu sou responsável aí pela parte do varejo, realmente, aqui na Circana. Então, aí responsável pelas 2 categorias, e por puericultura e por todas as outras categorias que a gente vem a lançar. Ah, que legal. Vamos querer ouvir muito dessa sua experiência e dessa visão que a Circana tem com relação a todo esse mercado de varejo no mundo. E para começar, eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão enxergando um pouco do panorama global, né? A gente sabe que os Estados Unidos é uma referência para o varejo brasileiro, a gente se inspira muito no que acontece nos Estados Unidos para traçar as estratégias aqui no Brasil. Como é que você avalia que foi esse ano de 2024 no varejo, na verdade, entre Estados Unidos, México, de forma global mesmo? Como é que você imagina, como é que você vê que foi o desempenho do varejo esse ano? Bom, o varejo assim, aí falando dos Estados Unidos, né, que a gente mede aí o total da categoria, só para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos, considerando tudo que a gente mede, a gente viu um crescimento de unidades flat e um crescimento de 2,5% em valores, né? O que isso significa? Que a demanda, ela está muito estável, andando de lado. Então, o varejo, ele está enfrentando bastante dificuldade esse ano, justamente pelos pontos ou fatores macroeconômicos que vem acontecendo, né? E aí, na minha visão, né, lá nos Estados Unidos, a gente tem 2 grandes questões, que às vezes elas acabam se espelhando muito aqui na região também. Uma delas a gente tem visto aí também nas notícias do ano, diminuição da oferta de empregos lá no país, né? Então, há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha 2 empregos a cada pessoa desempregada, né? 2 novas vagas de emprego a cada uma pessoa desempregada. E esse ano,
esse número caiu pela metade, né? Então, é uma vaga de emprego a cada pessoa desempregada. O que isso significa? Que realmente as pessoas elas estão sentindo mais dificuldade ali na procura do emprego, e é justamente por isso que a gente vê, por exemplo, isso faz com que o poder, né, vá mais para a mão do empregador do que do empregado. Então, por isso que a gente vê muitas empresas, por exemplo, agora fazendo com que os empregados voltem mais 5 dias na semana para o escritório e tudo mais. Então, isso acaba aumentando também a ocupação dos escritórios, e isso também acaba afetando o varejo de uma forma geral. Então, esse é um ponto, né? E o outro ponto é justamente a inflação. Então, esse ano a gente vê que a inflação está melhorando, né? Está desacelerando, porém, nos últimos anos, né, da pandemia para cá, a gente viu um crescimento muito forte da inflação. E quando a gente analisa o aumento dos salários, eles não tiveram um aumento tão em linha com o aumento da inflação, eles estiveram abaixo. Então, o consumidor, ele tem sentido isso, o consumidor ele tem sentido muito isso no bolso dele, e justamente por isso ele está consumindo menos, né, ou está mantendo ali o mesmo patamar de consumo. Bom, aí quando a gente analisa, a gente tem 3 tipos de categoria, né, as alimentar e de bebidas, né, isso do que a gente mede do canal alimentar. Aí ainda dentro do canal alimentar, o que não é comestível, né, então, por exemplo, produtos para limpeza, cuidado pessoal e assim por diante. E a gente tem as outras categorias que são mais gerais, que fogem ali do supermercado, então, por exemplo, entra brinquedos, beleza, pericultura, roupa e assim por diante. A única categoria que está crescendo em unidades é justamente alimentação e bebidas. E isso a gente interpreta dessa forma de que as pessoas elas estão preferindo, né, realmente consumir para viver, né? Então, comida, bebida e assim por diante, enquanto as outras categorias ou estão flat ou estão caindo. Então, a gente vê um varejo bastante estagnado. Isso nos Estados Unidos e no geral, né? Porém, aí quando a gente vem para o México, já é um pouco diferente o que a gente enxerga. Por quê? Porque no México lá a gente mede 6 categorias, mas todas as categorias elas crescem, né? Às vezes duplo dígito. Por exemplo, brinquedos que a gente mede aí em 12 países, só crescem em 2 países, Holanda e México. Então, o México ele está com um desempenho bem superior, né? Se a gente compara com as outras áreas do mundo. E por que que isso está acontecendo? Né? Justamente pelo protecionismo que a gente vê dos Estados Unidos frente à China, né? Então, hoje, os Estados Unidos é o maior mercado consumidor aí do mundo, e eles passam a diminuir as importações vindas da China, ou aumentar os impostos para que a China importe para os Estados Unidos. E, no seu lugar, por exemplo, as indústrias têm preferido colocar as fábricas delas no México, que é o que chama, né, de nearshoring. Eu até li em alguns artigos que alguns chamam de friendshoring, para justamente evitar, né, essa importação da China, ou até eu já vi em algumas indústrias, por exemplo, eles colocam a fábrica na China, mandam lá a tecnologia deles, a China produz, mas também usa a mesma tecnologia para produzir o mesmo produto mais barato, né? Então é isso que os Estados Unidos têm buscado aí se proteger contra, e por isso tem trazido aí as fábricas mais para perto de si, ali no México e tudo mais. E o que que isso faz para o México? Melhora a economia, né? Porque ali você acaba girando um pouco mais, justamente as pessoas começam a ter mais empregos, né, e começam a poder consumir mais. E a gente vê isso também, por exemplo, quando a gente analisa eletrônicos, a gente divide a população por renda, né? Então, renda baixa, média e alta. E justamente a gente vê que o crescimento vem da faixa de população de renda baixa. Por quê? Porque agora eles estão começando a conseguir ter acesso às categorias. Então, por isso que a gente vê que o México, ele sim performa mais do que os Estados Unidos, e é um dos países que mais crescem aí no mundo, nas categorias que a gente mede. Legal, uma boa análise aí global, né? E a gente vê que os desafios pelos quais os Estados Unidos passaram em 2024, de certa maneira, são semelhantes aos que a gente passou, em termos de juros, inflação, a questão dos produtos mais consumidos e o crescimento de varejo mais para alimentar, que são aqueles itens essenciais, itens básicos. Eu acho interessante que o brasileiro tem essa inspiração no mercado americano. A gente tem milhares de brasileiros que acompanham todos os anos a NRF, que é a maior feira de varejo mundial que acontece nos Estados Unidos. E apesar das diferenças estruturais que existem nos países, a gente tem muita semelhança nos desafios. O que eu acho que muda é a postura do empreendedor, com base no histórico, né? O brasileiro está mais acostumado a todos os anos ter dificuldades, seja de emprego, seja de inflação, seja de taxa de juros, seja uma instabilidade política que impacta a economia. O americano ele se assusta um pouco mais. O americano é mais conservador na hora de traçar suas estratégias com base nesse cenário turbulento. Como que uma consultoria como a Circana, na prática, ajuda o empreendedor com base nesses dados? Você fez uma análise, um panorama macroeconômico, né, da situação. Como que, na prática, vocês podem ajudar os varejistas com base no trabalho que vocês fazem?
A principal forma como a gente ajuda os varejistas justamente é trabalhando bastante de perto ali como parceiros estratégicos mesmo, porque realmente a gente tem acesso a muitos dados do mercado, inclusive das categorias que os varejistas trabalham, né? Nos Estados Unidos a gente consegue ter, justamente por ter acesso a toda essa informação de todas as categorias, a gente consegue trazer alguns insights adicionais também, considerando o comportamento do consumidor, considerando também as outras categorias, né, onde já existem outras oportunidades e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem um pouco menos categorias, né? A gente tem aí beleza e brinquedos, mas também justamente a gente tenta trazer esses insights de fora para ajudar no dia a dia. E também a gente consegue ajudar eles com base nas nossas informações, então, a entender, a fazer uma gestão melhor dos produtos, né? Então, mix do produto, o que você está focando, o que você não está focando, como que está indo a economia, quais são as outras categorias que estão performando bem e o que você pode oferecer melhor para o seu cliente e assim por diante, né? E aí, fora isso, a gente também tem ferramentas, como eu comentei, específicas para o varejo. Por exemplo, diferentes módulos onde o varejista ele pode analisar melhor a própria informação dele, né? Então, ele pode fazer uma análise melhor do mix, né, de produtos que ele está vendendo, entender quais são os melhores produtos ali na curva A, onde ele não pode ficar, né, ter fora do estoque, às vezes quais outros produtos ele não necessariamente precisa vender, e com isso negociar melhor com a indústria, porque muitas vezes a indústria chega falando, ó, esse produto aqui é o melhor que vai vender, mas a gente consegue justamente confirmar isso com as nossas informações, com o que realmente é tendência, ou com o que realmente a gente viu lá no passado. E aí, com base nisso, o varejista ele consegue ou né, até a própria indústria que a gente trabalha, consegue tomar melhores decisões ali no dia a dia referente a produtos. A gente também tem análises, por exemplo, da cadeia de suprimentos, né? Então, onde o varejista ele consegue também organizar melhor, fazer uma gestão melhor do estoque deles, né, com base na informação que a gente tem. Outra também que eu acho bastante interessante é usar de uma forma melhor o programa de fidelidade, né, ou os dados de cliente que eles têm. A gente também tem um módulo específico para isso, e eu acho que isso um dos módulos que eu acho mais interessante, por exemplo, que é muito usado lá fora. Então, você realmente entender o perfil do seu consumidor, onde ele compra, por que ele compra, e realmente tomar decisões ali e ofertar de uma maneira mais personalizada para o cliente. Então, a gente tem ferramentas que também apoiam o consumidor, ou né, que apoiam os varejistas e a indústria nessas tomadas de decisões. E a gente também tem outros reportes né, mais analíticos, então a gente consegue fazer um forecasting de mercado para entender né, quanto que a gente imagina que o mercado vai crescer no ano que vem, para você poder tomar a decisão de quanto você vai comprar ou de quanto você vai vender, quanto você vai importar, né, dependendo da empresa. A gente também consegue fazer análises mais específicas de preço para você entender a elasticidade dos produtos e também comparar o seu preço médio com a concorrência para entender até onde você pode chegar no nível promocional. Então, a gente tem esses diferentes tipos de análise em várias áreas do negócio, onde para né, poder ajudar aí o cliente a tomar as decisões dele no dia a dia. Ah, muito bom. Hoje em dia não dá para a gente imaginar uma operação de varejo que seja eficiente, lucrativa, que tenha crescimento sem que haja essa cultura de tomada de decisões estratégicas baseadas em dados. Então, o varejista ele produz muito dado, ele consegue receber muito dado do seu consumidor, mas nada melhor do que ter um olhar um pouco de fora, um olhar mais amplo, como a Circana faz e outras consultorias fazem também, trazendo aí bons insights, boas reflexões, bons dados e insumo para a tomada de decisão, para a formulação de estratégia. Acho que isso é fundamental. O lojista que nos escuta, não importa se é pequeno, médio ou grande, acho que ele já tem, de tanto a gente falar sobre isso nos nossos programas, já tem essa noção do quanto é importante ter os dados na tomada de decisão. E com relação ao panorama que vocês enxergam do Brasil e da América do Sul, como vocês enxergam que foi o ano de 2024? Quais foram os nossos desafios? Em que a gente se destacou? Bom, gente, então assim, como eu comentei, o México realmente falando de América Latina, né, é o país de melhor desempenho. E quando a gente vem para a América do Sul, eu vejo que a gente tem tido, né, de maneira macroeconômica, os mesmos, ou desafios muito parecidos com o que eu comentei lá nos Estados Unidos. Então, que é uma inflação, né, que foi muito alta nos últimos anos e que agora tem melhorado, mas não seguiu, o crescimento da inflação não seguiu o aumento dos salários, né? Então, justamente o consumidor ele tem percebido isso. E, por outro lado, né, também a gente tem visto, especificamente no Brasil, uma melhora no desemprego, né? Porém, a gente tem que entender qual que é a qualidade desses empregos e também como que essas pessoas, como que o consumidor está sentindo isso. Então, realmente tem sido um desafio aí, né, para o consumo e o consumidor cada vez procurando produtos que tragam mais valor para eles. Mas aí, falando das categorias que a gente lê, né, especificamente beleza e brinquedos, eu vou começar por beleza, porque beleza, eu acho importante falar que é uma das categorias que mais crescem no mundo, né? Por que Então, você acha que beleza está crescendo tanto?
Qual que é o destaque desse mercado de beleza? Todo o mercado caiu, né? Mas beleza cresceu, inclusive em categorias como fragrância e skincare, e ele vem crescendo até então. O principal fator é principalmente a busca e o crescimento do autocuidado, né? Do wellness. Então, desde a pandemia, as pessoas ficaram em casa e elas queriam se cuidar mais, então passam a usar mais fragrâncias, principalmente, que até foi uma surpresa pra gente na época, e também passam a usar mais, por exemplo, skincare. E o outro fator é a relevância das redes sociais, né? Então, as categorias de beleza, as três principais, né, que a gente mede aí, que é fragrâncias, skincare e maquiagem, elas fazem um fit muito grande com as redes sociais, tem muito influencer. Então, tá muito na cabeça do consumidor no dia a dia. E aí, atrelado a isso, né? Então, atrela a força nas redes sociais, atrela que as pessoas realmente estão buscando mais o autocuidado, tanto mental quanto físico. Então, é uma categoria que acaba crescendo. E aí, outro fator é que beleza também é uma categoria, a categoria que a gente mede é mais a premium, né, dos produtos importados. E o Brasil, mais especificamente, ele cresce no mundo inteiro, né, mas falando de Brasil mais especificamente, é um tipo de produto que tem muito espaço para crescer, porque o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de beleza do mundo, e, e só 9% das vendas de beleza no Brasil são por beleza premium, né, então, por exemplo, quando a gente compara com os Estados Unidos, vai para 32% esse número. Então, no Brasil, tem muito espaço para crescer e justamente as pessoas começaram a consumir mais esses produtos, né? Tem um aumento ali também da distribuição e tudo mais, então começa a crescer. Mas beleza, de uma forma geral, cresce, né, por conta desses dois fatores. E o Brasil acompanhou bastante bem essa tendência. Por outro lado, brinquedos, né, que é uma categoria que não performa tão bem. Então, como eu comentei, é uma categoria que também anda de lado ali no mundo. Quando a gente fala dos 12 países que a gente mede, tem uma queda de 1% em unidades, 1% em valores, e o Brasil está performando um pouco mais abaixo. Mas aqui no Brasil, né, essa performance ela vem muito pelas crises que a gente teve no varejo no ano passado, né? Os lojistas afetados, eles são lojistas que vendem brinquedos, né? Quando a gente fala aí de recuperação judicial, de reorganização de pagamentos com banco, então isso acabou afetando muito a categoria. E eu acredito que o Brasil que já está havendo aí uma reorganização da indústria e do varejo, que a gente já começa a ver um crescimento. Agora, no Dia das Crianças, a performance melhorou bastante no mercado, inclusive teve um crescimento aí nesse período, especificamente, mas eu acho que o mercado ainda tem muitas oportunidades, né? Então, como, por exemplo, a expansão na distribuição da categoria, a gente ainda é muito focado nos mesmos varejistas, e aí quando a gente vai comparar com os Estados Unidos e México lá, tem muito de categoria de brinquedos, por exemplo, em supermercados, em farmácias, que a gente não vê no Brasil. Então, acho que tem muita oportunidade aqui ainda de crescimento para a gente se desenvolver. No mercado de brinquedos, vocês também olham o que é nacional e o que é importado, da mesma forma que vocês olham no mercado de beleza? Sim, o mercado de brinquedos a gente já consegue olhar mais como um todo, né? A categoria de beleza a gente é muito focado no canal premium. Aí sim a gente mede só mais uma faixa específica do mercado, apesar da gente entender bastante ali do mercado massivo também. Porém, brinquedos a gente já consegue medir o mercado como um todo. Então, a gente tem tanto o que é importado quanto o que é produzido nacionalmente. Aqui a gente consegue medir. Aqui em termos de ambiente de negócios no Brasil, eu converso com bastante especialista de varejo e a gente entende que a questão de produtos importados tem a barreira dos impostos. A gente tem uma taxação muito grande, então eu acredito que produtos de beleza devem ter uma incidência alta de imposto para importação, assim como o brinquedo. Por quê? Porque realmente existe ali a vontade de fortalecimento da indústria nacional. Esse é um plano, né, de governo, em que assim, a gente tem nossas fronteiras abertas mediante ali uma alta carga tributária para se importar. Na indústria de beleza, a gente tem grandes referências nacionais, tipo Boticário, tipo Natura, que não são especificamente de categoria premium, mas que são realmente grandes líderes de mercado e realmente eu acho que é difícil competir com essas marcas quando você traz uma marca premium de fora, uma alta incidência de imposto, então realmente o mercado consumidor acaba ficando mais restrito para classe A e classe B. No caso de brinquedo, não. No caso de brinquedo, a gente tem na indústria nacional grandes concorrentes internacionais, a gente sabe que a importação da China direto está colocando um desafio grande nesse mercado. Esse ano de 2024 ele foi marcado por essa grande discussão, né, dos marketplaces chineses, especialmente, chegando aqui no Brasil com seus produtos muito baratos e aqueles produtos até $50 estavam com isenção de imposto. Então, houve uma mobilização nacional de indústria e varejo para tentar igualar essa competitividade dos produtos importados, especialmente os chineses. Como que vocês, como uma empresa de consultoria, de varejo, analisam esses movimentos, né, de protecionismo, por um lado, de defesa da indústria nacional, mas, ao mesmo tempo, de dar oportunidade para produtos internacionais entrarem no país? Vocês acham isso positivo, negativo? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que no Brasil ainda tem bastante mercado para crescer, tanto quando a gente fala de beleza quanto quando a gente fala de brinquedos, né? No caso de beleza, especificamente, como eu comentei, né? Nós somos um dos maiores mercados consumidores,
do mundo. E justamente o que você citou, né, o Boticário. A gente é grande por conta da grande distribuição que a gente tem. Então, o Boticário tem, da última vez que eu vi, era 4 mil lojas, né? Hoje deve estar chegando já a quase 5 mil lojas. Então, e é uma distribuição muito ampla, que vai realmente para o interior do país. Fora o Boticário, que é bastante grande, a gente tem, por exemplo, a Porta a Porta, que é muito grande aqui também, por exemplo, Avon, Natura. E tem essa distribuição muito ampla que realmente atinge a todos, e por isso que a gente consegue ser tão grande em distribuição. E por isso que a gente também tem muito lugar para crescer, mesmo com produtos de preço médio alto, mas realmente tem sido realmente tem sido um desafio para ambos os mercados, né? A gente viu crescimentos de preço muito grandes dos últimos anos para cá, e continua um crescimento bastante grande. Então, assim, só para você ter uma ideia, um perfume há 4 anos atrás de 100 ml, no nosso mercado premium, custava R$ 400. Hoje já custa 800, né? Então, dobrou o tamanho, e é bem impressionante ver que continua crescendo, né? E continua crescendo 2 dígitos, inclusive, em unidades. Então, eu vejo que existe espaço, né? Apesar de já ter uma grande distribuição, já ser amplamente difundida aí a categoria no Brasil. Já brinquedos, eu também enxergo da mesma forma. Ainda tem muito mercado para todos, inclusive para os produtos chineses, que sim, também tem aumentado. E os próprios varejistas, eles trazem os produtos e colocam etiqueta, né, como marca própria. Então, é uma própria prática dos próprios varejistas, e não e aí para competir com as marcas. E eu acredito que ainda tem muito espaço para crescer, como eu já comentei anteriormente, em termos de distribuição. Por exemplo, quando a gente compara, a gente faz uma análise que é o número de brinquedos por criança por país, no ano, né? Então, quando a gente fala dos Estados Unidos, são 45 brinquedos vendidos no ano por criança. Quando a gente fala de México, são 6 brinquedos vendidos por criança. E aí, quando a gente chega para o Brasil, são 2 brinquedos vendidos, é muito pouco. Isso eu estou falando por criança, né? Se a gente coloca adulto que também consome Lego, jogos e assim por diante, vai para menos de um brinquedo por criança vendido no Brasil. Então a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento, e eu não vejo tanto como uma competição. Eu acho que sim, tem espaço para todo mundo. E, principalmente, né, quando a gente fala, 2 crianças recebem brinquedos por ano, com certeza vão ser as crianças que mais ganham, vão ser as crianças que têm uma condição melhor, né, que são ali da classe AB. Então, também trazer brinquedos a menos de R$ 50, mais acessíveis, e dar acesso, né, a esses produtos por meio da distribuição, eu acho que é um desafio, né, uma oportunidade que a gente tem tanto para a indústria quanto o varejo aqui no Brasil. Ah, legal. E a gente percebe que há uma mudança de comportamento do consumidor. A gente sempre fala isso, que o consumidor, especialmente pós-pandemia, é um consumidor que está muito mais interessado não apenas em consumir, mas ao escolher aqueles produtos e marcas que ele consome, ele quer se posicionar, ele quer pensar de que maneira ele está impactando com o consumo dele. E nas mudanças de consumo, a gente percebe também aquilo que você falou, adultos consumindo novamente brinquedos, né? Existe aí uma nova categoria nesse mercado de brinquedos, que são os brinquedos para adultos. Sem dúvida alguma, isso é uma oportunidade, né, para varejista, para a indústria dessa área de brinquedos, você não acha? Sim, inclusive esse ano essa foi a grande tendência no crescimento de brinquedos, né? Então, se você me perguntar qual que é a maior tendência de crescimento, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos, todo mundo, eu vou falar para você que é a venda de brinquedos para adultos, enquanto às vezes vendas de brinquedos para criança, na verdade, estão tendo uma queda maior. E o que está impulsionando esse crescimento? Justamente, a gente tem visto a empresa que mais cresce de brinquedos no mundo é a Lego, né? Então a Lego, ela tem performado muito bem, e quando você vai ver que produtos são realmente os produtos direcionados para o público adulto. Então Lego de carro, de construção, né, de coisas. Agora, né, mais recentemente também teve a Lego da Ayrton Senna, que também foi muito bem aqui no Brasil. E aí, fora a Lego, a gente tem, por exemplo, pelúcias. E aí vem muito também pela nostalgia, porque daí quando você vê, mas quais pelúcias venderam mais, por exemplo, no Dia das Crianças? Furby, que é uma licença, não sei, dos anos 80, e Lilo e Stitch, que também tá voltando. Claro que a Disney tá fomentando, mas mais o filme, por exemplo, da Lilo e Stitch vai sair só em dezembro. Então já é uma coisa que vem, e aí que a gente tem percebido também que são os pais influenciando os filhos a comprar. E aí, fora isso, justamente, jogos para adultos e tal. Então, realmente, essa venda para adultos tem sido o que tem feito girar, e tem feito com que o mercado de brinquedos não caia. E, por outro lado, brinquedos que são mais infantis estão tendo uma performance um pouco menor, como, por exemplo, as categorias que mais caem também em todos os países, não é só no Brasil, vai ser bonecas e bonecos, né? Bonecos a gente chama de figuras de ação. E aí, que são um pouco mais infantis, principalmente as bonecas, aí a gente já vê uma queda maior aí nessas categorias. Até agora a gente fez aí um panorama do ano de 2024, panorama global, Brasil, América Latina. E agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre o que a gente está enxergando para 2025.
falar um pouquinho de tendências. O que vocês destacam aí de tendências para o varejo no ano de 2025? De uma forma geral, eu acho que a gente tem que não ser tão otimista, talvez, para o ano que vem, né? Porque justamente revisando o que a gente falou dos Estados Unidos e de Brasil, a gente está com uma macroeconomia que a gente vê uma melhora ali na inflação, uma melhora no desemprego, mas o consumidor ainda não está sentindo isso, né? Então, o consumidor ainda está sofrendo muito. Então, e aí, por outro lado, né, quando a gente fala mais especificamente de Brasil, a gente também está passando por uma recuperação do varejo de uma crise que a gente teve principalmente vinda de 2023. E aí o que eu vejo aqui em 2024 é uma recuperação, então até lendo, né, notícias e conversando justamente com os clientes e tudo mais, eu vejo que a recuperação está em linha com o que foi programado, né? Então, mas não está indo muito melhor do que era esperado, né? Então a gente vai manter aí provavelmente um desempenho flat para o varejo para o ano que vem. E aí a gente tem que ficar mais de olho com essas grandes tendências no mercado para a gente poder aproveitar, né? Então, justamente, venda, né, de produtos para adultos, quando a gente fala de brinquedos, mas também a tendência de wellness, né, que está sendo cada vez mais relevante. Então, a gente, inclusive, a Circana fez um estudo esse ano sobre o bem-estar, né, sobre o crescimento das categorias, e justamente 70% dos consumidores falaram que estão focados nisso, que querem pagar mais, né, para cuidar da saúde mental e física. Então, categorias, a gente tem que ficar de olho, né, em categorias como beleza, esporte, produtos, né, para casa, eletrodomésticos, para ter uma melhor performance ali na alimentação. A volta também cada vez maior das pessoas para a rua. Então, a gente vê categorias, por exemplo, nos Estados Unidos crescendo como materiais para escritório ou até mesmo autopartes, né, porque as pessoas têm mais carro na rua cada vez mais, então a gente vê crescimento dessas categorias. Então, a gente tem que ficar de olho nisso que está performando bem, né? E também redes sociais. Eu acho que é muito importante. A internet vai continuar sendo bastante relevante no nosso universo, né? Então, vendas online, mas também o que está acontecendo ali nas redes sociais, o que as influenciadoras estão procurando, o que os nossos clientes também, com o que os nossos clientes estão se comunicando ali, para a gente poder também oferecer os melhores produtos ali para eles, né? E oferecer realmente o que o consumidor está procurando. Como é que você enxerga a evolução desse dilema entre a importância da loja física e o quanto que é essencial a loja online? Como que você enxerga essa questão? Tem que manter a loja física? Dá para migrar para online? Tem que ter os dois? Qual que é a sua visão sobre esse dilema? Olha, a minha visão é que o online ele continua ganhando importância, porém uma coisa que já assim, já é definitiva, assim, que a gente já sabe é que a loja física vai continuar sendo importante, né? Então, eu acho que essa discussão da morte do canal físico, será a morte do varejo, eu acredito que ela ficou lá em 2017, quando a gente estava vendo lá nos Estados Unidos as lojas físicas fecharem, né? As grandes departamentais fechando um monte de porta. Eu acho que isso aconteceu. Eu acho que teve um certo susto a princípio, né, do crescimento e do desenvolvimento do canal online em relação ao físico, mas principalmente nos Estados Unidos tinha uma capilaridade muito grande, né? Tinha muita porta. Mas uma coisa que a gente percebeu é que o físico nunca vai acabar e continua sendo o canal mais importante de vendas. Então, só para vocês também terem uma ideia da importância, né, do online lá nos Estados Unidos, quando a gente fala de todas as categorias, incluindo o supermercado, o online pesa 25%, ou seja, o canal físico ainda pesa, né, 75%, que é bastante relevante. Quando a gente tira as categorias alimentícias e de bebidas, essa importância vai para 45%, que é muito importante. Mas o canal físico pesa 55%. Então, as pessoas elas vão, né, ainda continuar indo para o canal físico e vão continuar procurando, principalmente, experiência nesse canal. E é importante também você saber se comunicar com seus consumidores de igual forma em ambos canais, né, que é o que a gente chama lá de omnicanalidade. E justamente tudo isso você consegue fazer a partir de dados e também usando tecnologia. Mas, claro que a gente tem que ficar de olho, porque é o que a gente está falando, né? O consumidor, ele ainda está muito presente no online, né? No Brasil, a gente sabe que as pessoas ficam muito na internet, e o online, ele vai continuar sendo importante. Então, a gente precisa continuar desenvolvendo o nosso online para ele ser bastante tecnológico, para ele conversar com o canal físico. E aí, só para também corroborar com dados de que o canal online ele continua crescendo, lá nos Estados Unidos, nesse ano, das top 23 categorias que a gente mede, 18 cresceram mais no online do que no canal físico. Mas, né, na minha visão, eu não acho que isso significa que o canal físico vai acabar. Eu acredito que os dois sejam importantes e a gente precisa trabalhar eles de forma paralela. A gente também enxerga assim, né, especialmente após a pandemia, o consumidor brasileiro ele ficou realmente ativo nas compras online e não tem retorno, né? O que a gente enxerga é que realmente as lojas físicas têm um novo papel, uma nova função, uma função de buscar conexão, de oferecer experiência, e aí acho que é o que você falou, a omnicanalidade é essencial para que o consumidor ele tenha essa alternativa da loja física, da loja online, de poder olhar o produto fisicamente e comprar pelo aplicativo ou ao contrário.
ele olhar e fazer a pesquisa pela internet e comprar numa loja física. Eu acho que esse é o futuro, não dá para fugir disso. Outro dilema que sempre existe é a questão de shopping center e loja de rua, sabe? Aquela questão de grandes centros comerciais ou as lojas mais voltadas para o consumidor de maneira mais isolada. Como que você enxerga isso? A tendência é aumentar o consumo em shopping center ou a gente tem a volta dos centros comerciais, lojas de rua? Existem grandes centros que as pessoas têm ido menos às ruas, né? Justamente pelo medo ali Segurança, conforto, estacionamento, segurança, conveniência, né? conforto. Pela conveniência. Então é mais fácil, né, você ir para shopping center, mais pelo tema da segurança, mas as grandes lojas de rua, né, que costumavam desempenhar bem, elas vão seguir desempenhando bem, mas é mais uma questão se o consumidor ele vai seguir indo até lá ou não, dependendo da região onde você está, né? Então acho que onde você coloca a sua loja também é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Outro ponto importante para o varejo é a questão da longevidade das pessoas. Cada ano, cada vez a gente vive mais, isso obviamente é muito bom, mas isso traz novos desafios aí para o varejo e oportunidades. Em primeiro lugar, a gente tem hoje no mercado consumidor uma quantidade enorme de gerações ao mesmo tempo consumindo. E além disso, a gente tem um mercado consumidor ali das pessoas acima de 60, 70, até 80 anos que continuam ativas. Isso, sem dúvida alguma, representa oportunidades, seja na parte de beleza, seja brinquedo, varejo de maneira geral, né? Sim, inclusive isso é um dos fatores que a gente vê de crescimento nos Estados Unidos, né? Porque lá a gente também consegue dividir entre as faixas de idade. E uma coisa que a gente observa é que o crescimento positivo, basicamente, ele vem das idades das pessoas com 55 anos ou mais, né? Que são as pessoas mais maduras. E justamente pelo que o consumidor está passando, né? Então, as famílias ali com crianças e tudo mais, elas têm tido desafios maiores nos gastos. Enquanto as pessoas mais velhas, né, normalmente elas já estão bem estabelecidas, às vezes já estão aposentadas, ali elas conseguem consumir. Então, inclusive categorias, por exemplo, de puericultura, por exemplo, que são os produtos direcionados para bebês, a gente vê crescendo pelas pessoas com 55 anos ou mais. O que isso significa? Que provavelmente os avós estão ajudando ali as famílias com filhos a comprar e a ter os produtos ali que eles precisam. Então, eu acho que é uma população que vai crescer cada vez mais, né? A gente sabe disso. E a gente precisa, sim, olhar para eles, a forma de atender, como atendê-los melhor, qual que é o perfil deles, e o que a gente pode oferecer, inclusive, quando a gente olha no detalhe das categorias, como que a gente pode se comunicar e atendê-los. Então, por exemplo, para beleza, essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo a comunicação é sempre para o público jovem, é sempre para a geração Z, mas a gente está olhando para essa população e desenvolvendo produtos e se comunicando com eles da forma melhor, né? Então, a gente também tem que ficar bastante de olho nisso. E, por outro lado, esse consumo, eu estou falando dos Estados Unidos, né? Mas quando a gente fala de América Latina, também é importante a gente sempre lembrar que a América Latina, em comparação com a Europa ou com a América do Norte, é uma população mais jovem também. Então, esse também, para mim, é um dos fatores de sucesso do México, que as pessoas estão jovens e as pessoas jovens elas vão começar a entrar no mercado de trabalho e vão começar a sair de casa e montar suas casas e assim por diante. Então, isso também acaba sendo uma oportunidade para a gente desenvolver o varejo e também vender produto para essas pessoas. Muito bom, ótima análise. Com relação a impactos da tecnologia, essa ascensão da inteligência artificial, vocês estão de olho nisso? Como que isso está impactando, vai impactar o varejo de maneira geral? Eu acredito que a inteligência artificial e as grandes tecnologias elas já afetaram, né, o varejo, digamos assim, porque a gente já viu nos últimos anos as big techs entrarem e ganharem bastante espaço principalmente no mercado online, né? Então, a gente vê Mercado Livre, né? Amazon, entrando com força, né? E até essas chinesas, né? Temu, Shein. E a grande semelhança entre elas é justamente o uso da tecnologia e dos dados para poder vender melhor os produtos ali online, né? Então, a partir dos dados do consumidor, das vendas e atrelado à tecnologia e até mesmo inteligência artificial, eles conseguem oferecer melhores produtos. Então, assim, oferecer de forma personalizada os produtos ali no site, né? Fazer uma melhor gestão de estoque, ter uma omnicanalidade, né? Também quando tem loja física. Fazer entregas mais rápidas para o consumidor. Então, tudo isso que eles conseguem atingir, né, sempre está atrelado à tecnologia que eles usam. Então, eu acho que isso já afetou o varejo e justamente cada vez mais os varejistas têm que se preocupar em como que eu vou usar os dados e usar, às vezes, os mesmos dados que o varejista já tem dentro do negócio deles para oferecer melhor produto para os clientes, né, para oferecer personalização para os clientes que ele já tem. Então, eu acho que vai continuar impactando o varejo de uma forma geral.
Sem dúvida alguma, acho que esse ano de 2024 foi um grande marco aí nessa questão do uso intensivo da inteligência artificial e da tecnologia no varejo. A gente fica cada vez mais surpreendido aí quando aparecem aqueles produtos que a gente nem sabia que queria, mas é exatamente o que a gente queria e a gente é bombardeado com isso. Estão realmente usando muito bem os dados para fazer a oferta, mas também a tecnologia para fazer uma operação eficiente, para que a jornada de compra online seja sem atrito, mais tranquila, rápida e confortável. Então, acho que 2024 foi um grande marco. Nesse sentido, 2025 certamente ainda vai ter muito avanço. Muito bem, Ana, já para encaminhar aqui para a parte final da nossa conversa, eu queria que você deixasse aqui para o empreendedor, para o empresário que está nos ouvindo, alguns conselhos. O que você acha que ele tem que ficar de olho em 2025, com base nas tendências que vocês acompanham, para que seja um ano de sucesso para o negócio dele? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, essa questão, eu acho que é importante entender essa questão do contexto econômico, né, e do que o consumidor está procurando. Então, como eu comentei lá nos Estados Unidos, as pessoas elas têm procurado mais produtos, têm tido mais dificuldade, né, ali no consumo, por conta, do aumento da inflação e tudo mais. Então, oferecer produtos que tragam valor, ali, que, por exemplo, as marcas próprias, elas cresceram muito nos últimos anos, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, justamente por isso. Então, produtos que entreguem qualidades, né, a um valor acessível, eu acho que isso tem sido cada vez mais importante. Fora isso, também pensar nas datas comemorativas, né, que a gente tem ali durante os anos, as áreas de marketing, que você possa promover o marketing, né, como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e assim por diante, mas também pensar em novas datas no varejo, né, que vem aparecendo que a gente possa também trabalhar. Então, cada vez mais a data, talvez, do próprio varejista, ou, por exemplo, a Semana do Consumidor, o Cyber Monday, né? Então, cada vez outras datas que a gente possa promover e também o consumidor ele possa comprar em outras ocasiões, né? Fora as que já são mais comuns. E também as grandes tendências, né, como eu comentei, né? Então, quais produtos, o que o consumidor está procurando ali referente a cuidado pessoal, ou, né, também a sustentabilidade, todas essas grandes tendências que a gente possa se comunicar com o consumidor, para que ele possa justamente trazer e também consumir justamente o que ele está procurando ali dentro da loja. Muito bem, muito bem. Ana, obrigado aí por compartilhar com a gente um pouco dessa visão sua sobre o varejo global, o varejo aqui no Brasil, esses segmentos que vocês acompanham, um pouco de tendência. Acho que foi super importante trazer um pouco dessa visão. Obrigado por conversar aqui com a gente. Espero que em breve a gente possa ter uma nova oportunidade. E sucesso para a Circana nesse novo momento, né, com um nome novo, depois de uma fusão de duas grandes empresas. Esperamos que vocês tenham bastante sucesso aí nesse apoio ao empreendedor, ao varejista brasileiro e mundial. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. Tudo bem, conversamos hoje com Ana Weber, diretora comercial da Circana, que é líder global em tecnologia de dados para análise do comportamento do consumidor. A gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.